Olá, dona Ana, é um prazer mais uma vez compartilhar um pouco sobre o conhecimento de religião com vocês. Nós vamos hoje trabalhar com o capítulo 2, Religião e Ciência, que é um assunto excelente. Estava aqui lembrando das nossas aulas, dos nossos debates em sala de aula, as opiniões que eram diferentes, mas que existia ali um respeito, né, por partes. Muito bacana mesmo, isso dá saudades. E até proponho que a gente abra uma discussão, pode ser por vídeo chamada em um aplicativo, pode ser no próprio grupo do WhatsApp, áudios, você pode escrever quando eu abrir discussão sobre religião e ciência, tá? Vou colocar algumas perguntas lá e espero as respostas de vocês. Para casa, vocês vão fazer as páginas 22 e 24. Vamos começar com correção de simulado, tempo cíclico. Ele está ligado às religiões, politeísta, panteísta, orientais. Vocês poderiam tirar isso da folhinha que vocês tinham, do resumão. Ou poderia pegar do próprio capítulo 1 de forma extensa, né? A 2, queria saber sobre o mito. VOF está errado aqui porque diz que não tem a ver com nenhuma religião, mas tem sim, na verdade surgiu de religiões o mito. E diz que apresenta uma linguagem não simbólica. O mito é totalmente simbólico, então também está falso. A sequência fica o item D. A terceira, ele quer saber as duas formas de passagem do tempo sobre a opinião dos povos, nas culturas, então é cíclica e linear, como vocês já sabem bem. O item C da quarta questão está incorreto, porque diz que o Vishnu faz parte, é responsável pela manutenção dos animais, mas na verdade do universo. Então a resposta é o item C, está querendo a incorreta. A quinta, ele quer saber o nome de quem é que foi condenado a carregar uma pedra gigante, né, até o alto de uma montanha. E depois, quando chegasse lá, teria que voltar tudo de novo, de novo, de novo, porque esse daqui é o tempo cíclico. Então, essa resposta é o Sísifo. Então, nossa situação inicial, religião e ciência. Vocês observem a imagem, vocês percebem aqui que ela vem de forma separada. Muitas concepções hoje já conseguem unir as duas, né? Diz que uma é complemento da outra, mas eu quero mostrar acerca de forma geral, de como o capítulo trouxe essa temática, religião e ciência, algumas discussões, algumas teorias, e você também vai dar a sua opinião, né? Se você acredita, se você acha que faz parte, se dá certo, ou se realmente totalmente são opostos totalmente, tá? Ao longo da história, religião e ciência foram consideradas ora como realidades opostas e inconciliáveis, ora como formas complementares de entendimento do mundo. Os conflitos surgiram quando uma quis prevalecer sobre a outra. O certo é que, na atualidade, as fronteiras entre ciência e religião não podem ser demarcadas de maneira clara e absoluta. Alguns médicos, a ciência hoje como um todo, né, já uma parte pequena ainda, lógico, mas uma parte consegue já reconhecer o que é um milagre, essa questão de fé, que alguma pesquisa já fala que até quem é religioso se recupera mais rápido, quem tem aquela fé em alguns tratamentos se recupera mais rápido, mas isso não é tipo aberto à ciência, isso é apenas uma parcela, alguém que fala por si só e não em nome da ciência, tá? Porque nunca eles talvez, né? Nunca eles chegaram a essa conclusão que a fé de alguém vai prevalecer sobre a ciência, sobre o que a ciência sabe. Creio eu, né, que isso não vai acontecer, mas se acontecer, que bom, sinal que as coisas foram mudando, né, que já tem esse entendimento. Enfim, no primeiro momento, né, entre religião e ciência, eu queria mostrar como era o cenário aqui, para você depois ver como foi mudando e como está atualmente. Com o surgimento do pensamento filosófico na Grécia, no século VI a.C., a visão mística e mística do mundo passou a ser questionada. Então, desde antes de Cristo, alguém já estava falando lá, levantando a orelha, né, deixando a orelha em pé, sobre certas coisas. Os gregos começaram a repensar as explicações presentes nos mitos e a querer cada vez mais encontrar explicações apenas pelo discurso lógico. A Imagine que uma situação sempre foi contado sobre os mitos e as lendas lá na Grécia, ok? Mas alguém, um povo, um período, eles não se conformavam mais com isso. Eles queriam, de fato, ir mais além, né? Alguém pensou, não, isso foi uma história, eu não posso viver acreditando assim para sempre. Então, nesse período, no primeiro momento, já existia
essa dúvida, esse questionamento. E que eles não queriam mais aceitar tudo que era sagrado. Ou seja, aqui o que prevalecia era a religião, mas eles queriam ver algo diferente. Santo Agostinho, que é o Agostinho de Hipona, olha a data. Isso é nos primeiros séculos, né? Pouco depois de nascimento de Cristo, aliás, de morte e ressurreição de Cristo, buscou integrar em seu pensamento a fé e a razão, certo? Logo nos primeiros séculos, alguém, no caso Santo Agostinho, ele já queria integrar, queria ver isso junto. Ele dizia que as verdades são reveladas ao ser humano pela luz divina e que essas verdades vêm de Deus. E aqui, que é a parte mais forte que ele comenta, né, é que o ser humano possui uma forma complementar, a razão e a fé, ou seja, a inteligência humana e a fé religiosa. Santo Agostinho, em resumo, acreditou que é possível fazer essa conexão entre fé e religião, entre religião e ciência. São Tomás de Aquino, já isso bem mais depois, né, bem mais à frente, ele diz que as verdades reveladas não são incompatíveis com a reflexão racial. Ou seja, existe aí uma compatibilidade, existe algo que faz parte uma da outra, que dá para tirar um pouquinho de cada para se complementar entre religião e ciência. Ele diz em 5 provas racionais a existência de Deus, né? Motor imóvel, causa eficiente, ser necessário e os seres possíveis, os graus de perfeição e o governo supremo. Não vamos adentrar cada um, a gente até poderia, mas não é o objetivo de hoje. Mas aqui eu peguei um resumo, ó, que ele diz que, em resumo, querem dizer que cada efeito é procedido por uma coisa e que Deus é a causa primeira. Desculpa, uma coisa não, gente. Uma causa e que Deus é a causa primeira de toda geração e o fim de todo ser. Tá? Esse é o pensamento de São Tomás de Aquino, que também tentou aí conciliar tudo. Essa parte dos conflitos, que é bem importante, já é mais da Idade Média e tudo mais, você já consegue perceber que não é tão antigo, mas também não atual, é a Idade Média mesmo, né? Como já falar o próprio nome, né? Essa parte mediana, ele foi marcado por constantes confrontos entre a igreja e o Estado, tá? Entre fé, em resumo aqui, ó, entre ciência, religião, entre fé e razão, foram esses conflitos. No entanto, não podemos negar que foi nesse período que o pensamento científico passou a questionar algumas verdades estabelecidas pela igreja. Ó, inicialmente vocês vão ver aqui essas imagens que apresentam as teorias. Temos aqui o geocentrismo que o heliocentrismo entrou em oposição ao geocentrismo. E depois temos o criacionismo, inicialmente, aí veio a ideia da evolução, da teoria evolucionista, ou evolucionismo, e uma iria derrubar a outra. A teoria de uma quis, provar que a primeira estava errada. Aqui nós temos no geocentrismo que a Terra é o centro de tudo. E o restante, né, os planetas iriam fazer essa translineação aqui, essa rotação. Mas já o heliocentrismo disse que, isso é uma teoria posterior, né, disse que a igreja estava errada, que não era assim, porque esse aqui era um pensamento inicial da igreja. Disse que o Sol era o centro e a Terra que ia girando ao redor dele. Essa aqui é só uma brincadeirazinha, né, do narcisismo, que o mundo, o Sol, tudo gira em torno de uma pessoa. Mas eu não quis cortar a imagem, quis deixar aí só para vocês entenderem também o que é o narcisismo, né, caso escutem por aí esse termo. No criacionismo, que é a teoria aceita pela igreja, e entre outras teorias, ela diz que a Bíblia realmente tem razão, como é contado, né, a história de Adão e Eva, aí vem a questão do Arca de Noé e tudo mais, tudo que tem na Bíblia, né? Que Deus, em resumo, que Deus foi o criador de tudo, e os primeiros homens, Adão e Eva. Mas no evolucionismo ele diz que não existia pessoas, Deus não criou a pessoa em si,
mas que nós, os seres humanos, somos uma evolução do macaco, tá? Então, é só para você entender que isso daqui, essa parte que eu estou querendo dizer, os conflitos, é que em um determinado período, o que era certo foi questionado por alguém, né, com uma teoria nova, e aí vai ficar sempre essa discussão entre fé e razão, que não melhorou nada, na verdade é que piorou, né? Piorou assim, esse conflito. Não que uma esteja errado, não tô defendendo aqui, não é o objetivo dessa aula, é mostrar para você qual é a teoria correta, até porque isso é muito pessoal, tá? Cada um tem sua opinião, tem suas crenças, enfim, é, é isso. Essa primeira aula eu quis trazer essa parte, ciência, religião. Reforço que na segunda aula vai ser um vídeo que eu vou mandar para vocês, já é do YouTube. Ele tem um pouco mais de 20 minutos, mas eu quero, por favor, gente, assista. Vocês vão gostar, porque ele não é chato. Ele é empolgante, então quando você vai assistindo, você vai querendo terminar. Tira esse tempinho para assistir, tá? Peço que levem a sério mesmo, porque é um assunto muito bom e eu vou propor lá no grupo a nossa discussão. E quando a tristeza bater na sua porta, abra um belo sorriso e diga: desculpa, mas hoje a felicidade chegou primeiro. Tenha um excelente dia, tá? Até a próxima aula.